tão ensolarado, não tão quente, né, como estava na semana passada, mas eu espero que vocês estejam animados, porque hoje o nosso contexto se amplia um pouquinho. Semana passada a gente começou a história da igreja, nós olhamos muito para o período antigo, a igreja primitiva, a igreja no período da Idade Antiga, e depois ela passou para o período da igreja medieval, onde nós vimos alguns acontecimentos. Esse vídeo ele trata basicamente do período em que os discípulos, os apóstolos ali foram chamados, onde começou o ministério com Cristo e o seguimento. Ele não faz... Na verdade, a nossa história ela vem depois desse vídeo. Na semana passada, eu vou tirar, posso tirar aqui, meninos? Vocês ainda vão testar. Deu certo o som? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, muito bem. E na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Muito bem, vamos para o nosso slide. Na semana passada, nós vimos que a igreja, depois de algum tempo, ela passou a ser, ela começou a se organizar a partir de Atos dos Apóstolos, onde então ela começou a se encontrar nas casas e começou então a ter os cultos ali. Elas não eram mais o cristianismo, havia ali então começou a dissidência ou a segregação entre cristianismo e judaísmo, embora ambas nasceram em Abraão. Na verdade, existe mais uma terceira religião que nasceu também em Abraão, que formam as três principais religiões monoteístas, ou seja, que servem a um único Deus no mundo e que são as principais religiões existentes sobre a face da terra. Depois delas vêm as suas divisões. Na semana passada, um dos últimos homens que nós vimos na história, um dos últimos imperadores ou governantes que nós vimos, foi o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, ele foi um general cruel, foi um homem de guerra, um homem bravo naquilo que tomava, e ele foi o maior imperador no sentido de manter todo o território. A gente viu na semana passada que o território que pertencia a Roma era toda a Europa, parte do Egito, parte do norte da África. Era um território gigantesco, com muitas pessoas, milhões de pessoas habitavam lá. E manter o controle disso tudo era muito difícil. Então, o que o Marco Aurélio fazia? Ele tinha as tropas, o governo romano e os seus exércitos eram muito grandes e muito bem organizados. Então, eles tinham as tropas divididas e cercando todo esse território, fazendo as fronteiras. Não existiam muralhas, como a gente vê nas histórias em Jerusalém, onde as cidades eram fortificadas em muralhas. Nesse período de Roma, eram fortificadas pelos exércitos. Então, eles tinham as companhias cercando todo o território e ali eles mantinham as fronteiras de tal maneira que aqueles que queriam invadir, e isso era muito comum, os outros governos e os outros povos tentarem invadir e diminuir o Estado romano, diminuir o local, o território deles. Então, eles mantinham à força esse território. Então, também era da gestão do Marco Aurélio manter todo um padrão e uma cultura romana, de forma que ninguém discordasse. E o imperador era tido ali, então, também como um deus. Quando a gente vai para a história, na sequência, Marco Aurélio ele vai para uma das batalhas, na verdade, ele estava constantemente nas batalhas, para manter esses exércitos. Ele, pessoalmente, é aquele que controlava os governos, os seus exércitos, e ele é quem dava as estratégias de guerra, e de manter, e como se mantinha essas fronteiras. E numa das ocasiões em que ele estava em guerra, não sei se vocês já estudaram a história dos imperadores, ou já leram sobre ele, ou já assistiram um filme sobre Marco Aurélio, na sequência, quem assume o governo é seu filho Cômodos. Esse é mais conhecido em termos de filmes. Aí quando a gente vê ou assiste alguns filmes, o Cômodos, ele aparece mais frequentemente nos filmes. O Cômodo, o filho dele, foi com ele para a guerra, porque era um jovem, e a mãe e ele, pai, queria então que este filho assumisse
depois dele. Vamos lembrar que o governo, naquele período, os governos, os imperadores, não eram sucessões hierárquicas, ou seja, não era de pai para filho. Cabia ao imperador decidir quem seria o seu sucessor, e ele escolheu o seu filho. Quando ele escolheu o filho, então ele tinha que treinar esse filho e preparar o filho para ser esse comandante, para poder manter todo aquele território, manter toda aquela força estratégica, manter todo aquele controle sobre aqueles milhares de pessoas. Então ele leva o filho com ele para a batalha. E lá, então, ele começa a tentar preparar esse jovem, que não queria saber de nada, eram cômodos, e daí vem a palavra acomodado, porque então ele estava muito acomodado mesmo, era cômodo para ele ficar no palácio, e lá no palácio onde ele ficava, ele tinha lá o seu conforto e as suas mulheres. Né? Ainda como jovem, ele tinha direito lá às moças e tudo bem, e ele não queria guerrear, ele não queria. Mas ele foi, a pedido do pai, começou a ser treinado, e aí o pai adoeceu. Quando o pai adoeceu, correu então o boato, um mensageiro foi avisar que o pai estava doente. Então, saiu do acampamento com o pai doente. A notícia que chegou lá em Roma foi que o pai tinha morrido. E não só que ele estava doente. A mãe fez o seguinte, bom, para manter o filho no poder, no governo, mesmo não estando preparado, ela tinha que fazer alianças. Então, o que ela fez? Ela viajou para o Egito, foi para o Senado no Egito, foi para o senador que estava lá, para aquele que governava, e era um governo subordinado ao governo de Roma. Ela se casou com esse governador do Egito, para que ela pudesse manter a aliança. Então, ela colocaria no poder esse governador, o seu filho ficaria, então, garantido. Ficaria garantida a segurança da família real e a segurança do seu filho, e garantindo que ele, então, herdaria a coroa. Foi essa aliança que ela fez com esse governador. Aí ela voltou do Egito para casa. Quem ela encontrou quando chegou? O marido. Lá estava o ser que não tinha morrido. Era apenas um boato. E aí isso fez com que houve uma situação muito constrangedora dentro de todo o governo. Dividiu aquele que tinha assumido como governo e que achou, então, que no primeiro momento ele estaria sendo o imperador. Ele falou, agora eu não abro mão do cargo. E aí, então, dividiu, começou a divisão do governo. E aí, então, essa mãe acabou se matando, e o pai depois acabou adoecendo e morrendo mesmo, de uma parada cardíaca, e não conseguiu seguir. O governo do Egito, esse governador também foi morto, e o filho garantiu o seu lugar no poder. Com isso, e assim, a história toda de Roma, dos romanos e dos imperadores, é sempre isso, sempre uma história onde o ciúme, onde os governos vão se sucedendo através dessas alianças políticas ou através desses atos, muitas vezes aí escondidos e traiçoeiros. Quando, então, o Cômodos assume o governo, ele não tinha condições de gerir, e ele não queria. E as batalhas e todas aquelas fronteiras, estar lá no campo o tempo todo, ele não queria isso. O que ele fez? Ele falou, guerra encerrada, ponto, vamos para casa. Manteve algumas tropas, voltou para casa para viver no palácio, no seu conforto, dentro da sua casa, e deixou as fronteiras aos seus cuidados, aos cuidados dos generais, que eram generais ainda do seu pai, que mantiveram ali, a princípio, todo tipo de organização que o pai tinha, o legado do pai ficou. Então, esses homens continuaram mantendo essas fronteiras. No entanto, o Cômodos, ele começou a trocar. Existia ali, naquele período, na verdade, todos os senadores e os governadores de todas as províncias dentro de Roma, todo mundo se achava no direito de ser ali o imperador. Todo mundo queria ser o rei, todo mundo queria ser imperador. Então, existiam várias alianças e traições. O Cômodos, ele se valeu de 2 escravos, que eram cuidadores seus, para ser os seus conselheiros de guerra. E esses moços o traíram. Assim como a sua irmã, com ciúme, também traiu. E a sua irmã fez uma aliança com um dos senadores para que pudesse dar um golpe de Estado. Os conselheiros fizeram a mesma coisa. Fizeram alianças com senadores para golpes de Estado. Um deles, que é chamado de Cleandro,
o Cleandro, ele vai lá e ele trai, o que ele faz? Ele esconde os alimentos, porque eles importavam, eles traziam para o centro de Roma os alimentos vindo do Egito. Então, ele escondeu os alimentos, ele se organizou, ele desviava toda a importação, armazenava como bem próprio e deixava com que faltasse para a população. Com isso, ele começou depois a vender e ele se enriqueceu, ele se fortaleceu. E com isso também, depois ele foi descoberto, claro, por conta dessa questão, porque o Senado foi atrás e descobriu que havia esse desvio, já que no Egito não havia escassez, existia, na verdade, fartura. E aí o Cleandro, que era o seu conselheiro, acabou o traindo. E nesse processo como um todo, o que é que o Cômodos fez? Ele instaurou de novo os Jogos Olímpicos, ou os chamados os Jogos com os gladiadores, para que desviasse a atenção do povo da fome para aqueles jogos, porque era a única coisa que eles tinham que trazia para eles alegria. Olha que absurdo, mas era o que eles tinham. Era a alegria. Mas em todo o governo, em todo o tempo, as perseguições permaneciam. Essa tomada de poder de Cômodos fez com que todo o império se enfraquecesse, uma vez que ele deixou de cuidar das fronteiras e deixou todo o governo a cuidado dos seus vassalos, ali, dos seus conselheiros, e ele, na verdade, vivia ali para suas mulheres e banquetes. Todo o governo perdeu a sua força. Então, as tribos germânicas, que eram chamadas, ou as tribos ainda dos bárbaros e dos citas, eles começaram a invadir o governo romano. E aí, então, perdeu Cômodos ali. Foi o final da dinastia chamada de dinastia dos agostinianos, ou dos antoninos, e passou a ter a dinastia dos severianos. Os severianos foi uma dinastia que durou mais ou menos uns 100 anos, e com esse período de 100 anos, vários homens e mulheres governaram, que são esse nosso segundo parágrafo aqui. Foi mais ou menos 100 anos, e eles foram se sucedendo. Nesse suceder de governos, o tempo todo, a igreja cristã ainda era uma igreja perseguida, nos mesmos moldes. Mudou o governo, alguns com mais forças, outros com menos, mas também a igreja não deixou de crescer. Por quê? Para a igreja, para os cristãos daquela época, existia uma vertente que é a seguinte: bom, a igreja está sendo perseguida. Sabe o que isso significa? Significa que nós não somos do mundo. Enquanto a igreja estiver sendo perseguida, enquanto nós estivermos sendo mortos em nome de Cristo, e isso vai buscar base, lastro, lá no Sermão do Monte, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem por causa do meu nome. Então, a igreja tinha isso como algo que era importante para ela, como algo que era o que realmente colocava ela em evidência, no sentido de dizer, bom, nós não temos poderes terrenos, nós somos subjugados, nós somos perseguidos, nós somos até mortos em nome de Cristo, mas isso faz com que nós sejamos depois recebidos lá nos céus com glórias na parte de Deus. Mais ou menos isso hoje é o pensar dos muçulmanos. O Estado Islâmico tem o mesmo pensamento. Embora não cristão, eles têm o mesmo pensamento. Existem, dentro do islamismo, essa mesma linha de entendimento. Por isso, muitos homens bombas, eles se colocam aí na frente, né, do tiro, vamos dizer assim, eles se colocam na situação de morrer pelo seu estado religioso, para dizer assim, quando eu chegar lá, diante do meu Deus, eu serei exaltado, porque eu sou um mártir da igreja. E é uma igreja perseguida. Então, é mais ou menos a mesma linha de pensamento. A diferença é o Deus que se serve. A gente sabe que toda essa perseguição da igreja, como nós vimos na semana passada, era alguma coisa que já estava predita pelo próprio Senhor Jesus e também ali pelos profetas. Ok? Tudo bem até aqui? Posso seguir? Muito bem. Eu fiz questão de frisar isso para a gente entender que há esse enfraquecimento do poder. Depois das tribos, essa é a sequência da história, depois do governo severiano, aí então, como eles eram governos não tão fortes e muito instáveis, vieram aí os governos que foram instituídos pelos governos imperiais de soldados. Assim como Marco Aurélio foi um soldado,
e manteve todas essas frotas, a sequência foi que os soldados, os generais, aqueles que se destacavam em campos de batalha, começaram a ser aqueles que passaram a ter aí ascensão ao governo e ao poder. E aí, então, dentro dessa classificação, eles são chamados de imperadores soldados, ou de crise do terceiro século, que foi esse enfraquecimento que aconteceu no governo romano. Por que a gente foca em governo romano? Existiam os demais em todo o mundo, com exceção dos latinos, né? Da América do Sul para cá ainda não existia, era só da outra região. Muito bem. Então, vamos entender que existiam, enquanto esse processo todo existia dentro da Europa, com o governo romano, existia a Ásia, existia a África do Norte, a África do Sul, uma parte da África do Norte estava ali dentro do governo romano, mas o restante não. Então, esses grupos que não faziam parte, eles eram grupos que batalhavam para tentar conquistar territórios. Muito bem. Depois, então, dentro dessa dinastia dos soldados imperadores, veio o imperador Diocleciano, que a gente até conversou um pouquinho sobre ele. Ele foi um escravo, um ex-escravo, foi comandante, portanto, a questão aí do ser um soldado, antes de estar no poder. E aí, então, o que ele fez? Ele percebeu que o território era muito grande e que ele não dava conta de governar tudo aquilo sozinho. Aí ele chamou o Maximiano e dividiu o poder, dividiu o governo, e aí, então, quando eles começaram a fazer esse governo, eles perceberam que ainda em dois não ia dar. E aí ele institui um governo chamado de governo de tetrarquia, ou seja, ele divide, cada um deles traz mais um, divide o governo em 4, para que eles possam governar. E aí, então, ele trouxe o Galério e o Constâncio para ajudar. Acontece que a mãe do Galério era uma mulher muito, mas muito devota, não cristã, claro. E aí ela instiga o filho, para que esse filho instigue o Diocleciano às perseguições mais severas. E recomeça aquele processo de mais severidade ali na perseguição dos cristãos. E aí, então, a última guerra, ou a última perseguição mais forte, ela foi um tempo de 10 anos. Durante 10 anos, eles foram perseguidos, caçados, tal qual lá no governo de Nero, tal qual no governo de Calígula, assim foi Diocleciano com os cristãos. Até que, então, nessas divisões, a gente tem um dos filhos, né, vamos dizer assim, criados por Diocleciano, foi o Constantino. O Constantino, ele foi criado lá na corte e ele foi treinado para ser soldado. E ele estava numa das batalhas. E quando numa das batalhas, para tentar aí controlar um pouco essa questão das invasões, o Constantino, ele disse que ele teve uma visão. E nessa visão, ele viu uma cruz. E quando ele viu essa cruz, apareceu a cruz e um escrito, né, em latim, que é esse que tem aí para nós, e esse escrito dizia assim: sob este símbolo vencerás. Então ele creu que aquilo era uma visão dada por Deus a ele, para que ele